confirmou aquela famosa história do microchip. Quando começaram a espalhar que o governo ia implantar microchip nas pessoas, olha, incontáveis articulistas escreveram artigos sapientíssimos, né, gozando da coisa como teoria da conspiração. Essa semana foi oficializado. Nos postos de saúde dos Estados Unidos, a partir de 2013, ninguém será atendido se não tiver um microchip implantado na sua mão, exatamente como está na Bíblia. Né? Se não tiver a marca do anticristo, você não pode comerciar, não pode nem tratar da saúde. Então, olha, tem gente que não precisa de posto de saúde, você tem dinheiro no bolso, você vai no médico particular, mas com essa imigração em massa que tem aqui, a maioria não tem condição para isso e vai no posto de saúde mesmo. Né? Nós mesmo aqui, muitas vezes, fomos atendidos aqui no posto de saúde, né? Médico excelente. Mas a partir de 2013 não poderemos mais pegar um resfriado, vai ter que botar um microchip. Tá certo? Então, através desse microchip, o governo pode usar até para localizar você em qualquer lugar onde você esteja. Quer dizer, todo mundo vira prisioneiro. Não tem aquele negocinho que gruda no tornozelo do cara para o governo saber onde ele está? Esse microchip pode facilmente ser usado para isso. Então o governo sabe onde está todo mundo. Não é isso? Então você que está com orgulho de comer a mulher do próximo, quando você estiver comendo, o Obama está sabendo. Aí o cara lá está comendo e tal. Então, outra coisa. Teve uma pesquisa aqui esta semana, numa escola, em uma escola de meninas, e todas elas disseram que era melhor não ter nascido. É melhor estar morto, é muito melhor do que estar vivo. A conclusão a que elas chegaram, né, depois de elas ouvirem todas as coisas apocalípticas sobre o aquecimento global, né, diz que os ursos estão morrendo por causa do oleoduto, tá nada, eu vi fotografia do urso andando em cima do oleoduto, né? Então, nós estamos matando as espécies animais. Ou seja, olha, esse é um ponto importante, eu não sei nem se eu vou conseguir explicar aqui, mas se eu não conseguir explicar direito hoje, eu explico melhor outro dia. O que está sendo implantado no mundo não é apenas um sistema de governo, nem um sistema econômico, nem um sistema administrativo, nem mesmo um sistema jurídico policial. É um esquema civilizacional inteiro, que implica aquilo que o Nietzsche chamava a subversão de todos os valores. Ou seja, vão se implantar novos valores, novas emoções, novos sentimentos, novos símbolos, e virar a cabeça de todo mundo. Este novo esquema não tem nada a ver com valores de nenhuma civilização anterior, exceto aquelas civilizações que nós mesmos consideramos monstruosas, como os astecas, por exemplo, que viviam de sacrifícios humanos. Né? Neste novo sistema, o ser humano é visto como uma mercadoria reciclável, ou como uma matéria-prima reciclável. Por exemplo, você pode matar os bebês para você fazer cosmético, para você fazer adoçante. Tá certo? Então, um ser humano pode virar um adoçante. Você está lá comendo uma barra de chocolate e tem um feto humano lá dentro. Tá certo? Na indústria de cosméticos nem se fala. Tá certo? Então, isso quer dizer que a condição humana já não será inerente ao estatuto biológico do ser humano, mas ela passa a ser uma concessão do Estado. Curiosamente, o senhor Rodrigo Constantino, né, que diz que é um liberal, ele outro dia disse o seguinte, ele disse que o começo da vida é uma questão religiosa e não biológica. O senhor disse isso, meu Deus do céu. Eu pergunto em que escola ele estudou biologia. Né? Mas se ele acha realmente isso, então isso quer dizer que a condição de ser humano, não sendo inerente ao seu estatuto biológico, é uma concessão da sociedade, é uma concessão do Estado. Isso quer dizer que se o Estado não reconheceu você como ser humano, você não é ser humano. E esse cara diz que é liberal. Hein? Ou seja, ele é contra o poder avassalador do Estado, ele é a favor da liberdade, da livre iniciativa, etc, etc. Mas a própria condição humana dos indivíduos passa a ser uma concessão do Estado. Então, é claro que uma mente como a dele não se incomoda, tá certo? Com as maiores incoerências, maiores absurdidades, porque ele nem percebe, coitado. Tá certo? E o próprio fato do Rodrigo Constantino ser levado a sério já mostra, né,
Por que o partido DEM, né, chegou a constatar sua própria extinção? Porque vocês, liberais, vocês levam a sério o Rodrigo Constantino e gente do nível dele, porra. Hã? Então você vê lá, quem está falando aí? Quem está no palanque aí falando? É o Rodrigo Constantino. Fala, então vocês estão fodidos e mal pagos, minha gente. Hã? Porque sabe o que é liberal brasileiro? O movimento liberal no Brasil foi fundado por empresário. Né? E empresário que está interessado em defender a sua livre iniciativa. Né? Tá certo? Então são conservadores que a coisa que eles mais querem conservar é a sua conta bancária. Conservar e ampliar. Então é uma perspectiva dinheirista, imediatista, imbecil. Então o que eles chamam de os intelectuais que eles querem, não são intelectuais, são propagandistas. Eles querem pessoas que vão digam coisas que são agradáveis para eles. Não quer ninguém que explique a situação, né, que faça análise estratégica. Não, eles querem apenas que faça propaganda. O propagandista, aquele que mais, vamos dizer, pensa numa linguagem de slogans e de chavões, é o propagandista mais perfeito. Então, Rodrigo Constantino vira um intelectual liberal. Fala, bom, então já está tudo fodido mesmo, entendeu? Olha, comunista nunca foi assim, entendeu? Mas nunca, nunca. Quando eles iam fazer análise estratégica, faziam para valer. Doa quem doer, porra. Nós queremos saber a verdade, queremos que está bem acontecendo. Olha, está doendo no cu aqui, eu quero saber de onde vem a piroca. Hã? Tem que saber, entendeu? Agora, os liberais não, eles só querem ouvir coisas que os animem, eles gostam muito de autoajuda, entendeu? É por isso que eu tô falando, é um monte de burguesinho, pó de arroz, só quer ser afagado, eles não querem fazer política coisa nenhuma, não querem lutar, não querem... Ai, ai, ai. Né? Então, você vê, nesse conjunto de valores, entra aí, por exemplo, essa questão dos fetos, a ideia de que o ser humano, dentro do ecossistema, é uma espécie de câncer, que deve ser extinto. Isto faz parte, por assim dizer, da religião, da ideologia espiritual da nova ordem mundial. Não é isso? Então, você veja, o príncipe Philip, que é um dos responsáveis por essa coisa, ele diz que se ele morresse e nascesse de novo, eu queria nascer como vírus, para matar um montão de gente. Então, a extinção da espécie humana, tá certo? É um ideal para essa gente. E isto, vamos dizer, é um velhíssimo preceito gnóstico. Então, isso quer dizer, as análises que Eric Voegelin fez nos anos 30, 40, dizendo que as ideologias modernas eram, vamos dizer, uma espécie de renascimento do gnosticismo, estão perfeitamente certas, muito mais certas do que ele mesmo imaginava. Porque ele, no fim da vida, ele já não sabia direito, falou, não, tem um negócio gnóstico, mas tem um negócio messiânico misturado, etc. Mas hoje nós vemos que essas crenças gnósticas, que são contra a criação, contra a existência da espécie humana, estão aí, voltaram com toda a força e estão sendo implantadas. Então as menininhas dessa escola, elas ouvem essas coisas, não é isso? Que conclusão elas chegaram? Muito melhor estar morto do que estar vivo, pô. Porque estar vivo é você ser um câncer. Né? Para você viver, tem que matar as formiguinhas, tem que pisar nas minhocas, não é isso? Então, você vê, não tem o plano ecológico de deixar 90% do espaço terrestre para, né, os animais selvagens e a espécie humana só poder ocupar 10%. Isso aí está sendo discutido seriamente na ONU. Então, isso quer dizer, a Terra não é nossa, tá certo? Porque na tradição bíblica, e quase praticamente todas as tradições religiosas da humanidade, a Terra pertence ao ser humano, foi dada ao ser humano, para que ele a use, claro que a use com sabedoria, tá certo? Mas neste caso não, nós somos intrusos. Isso aqui pertence aos lobos, aos ursos, aos tatu-bolas, às minhocas, às formigas, às serpentes, às lagartixas, não é isso? A lagartixa aqui nos Estados Unidos tem umas lagartixas tão nojentas, né? O bicho assim, ele é meio azul, né? É meio azul com uma lista prateada, um negócio assim, parece um extraterrestre, né? Eu vejo isso, eu fico sem comer 3 dias, né?
Mas aí ela tem o direito, o espaço é dela, eu é que tenho que, né? Ver a lagartixa, eu que tenho que ceder o espaço para ela. Né? Então, essa semana, na Colômbia, aconteceu um negócio extraordinário. Quem lê os meus artigos a respeito do Coronel Plaças deve lembrar o caso de uma testemunha chamado Edgar Villamizar, né, que foi dada como uma das testemunhas principais da acusação, porque encontraram no armário dele, era soldado, no armário dele no quartel, tinha lá um manuscrito em que ele contava que tinha visto o Coronel Plaças levar vários prisioneiros para a escola de cavalaria e dar sumiço neles lá. Prisioneiros que foram presos naquele ataque ao Palácio da Justiça em 1985, né, que eles entraram lá, queimaram o prédio, mataram 90 pessoas, né, e daí o exército foi chamado e o Coronel Plaças, comandando lá um esquadrão de tanque, né, invadiu o lugar e libertou 300 pessoas, matou lá uns terroristas, mas no meio tinha lá uns 10 que disseram que estavam desaparecidos. Depois apareceram os cadáveres já apareceram, mas eles continuam desaparecidos oficialmente. Então esse Edgar Villamizar era a única testemunha que tinha contra o Coronel Plaças. E mesmo assim ele não estava presente, ele não foi interrogado. Tá certo? E não foi um depoimento que ele escreveu para o processo, foi um manuscrito que encontraram dentro do armário dele. E esse Villamizar desapareceu. Inclusive o nome dele estava errado, botaram aí Villarreal, né? Passados 30 anos, aparece o tal do Edgar Villamizar morando na França e ele disse, eu não escrevi porra nenhuma, eu não sei quem é esse Coronel Plaças, eu não estava na escola de cavalaria, não sei de coisa nenhuma. Ele foi na promotoria e fez essa declaração, dizendo, eu não escrevi isso, essa assinatura não é minha, não tem nada a ver com isso. Daí, de repente, virou um negócio. A promotoria, a fiscalia, a fiscal geral Ángela Buitrago, disse, ao contrário, está aqui a prova grafológica, contratamos um grafologista e ele examinou e ele disse, essa assinatura é mesmo do tal do Villamizar. Só que é o seguinte, a assinatura do Villamizar, que foi entregue ao grafólogo para conferir, não foi conferida com aquele manuscrito, mas com outro manuscrito qualquer que a própria Ângela Buitrago entregou para o grafólogo, e o grafólogo diz, eu não sei que papel é esse. Você vê a que ponto chega. Quer dizer, o desejo que eles têm de ferrar com o Coronel Plaças é uma coisa de louco. Eles sabem que eles estão errados, todo mundo sabe. Esse é um escândalo judiciário enorme. E o homem está lá, na cadeia. Graças a Deus, agora tiraram da cadeia comum. Agora não, faz tempo já. Botaram na prisão militar, onde pelo menos ele está cercado de seus colegas, é bem tratado. Então, mas não querem que ele saia da cadeia de jeito nenhum. Outra coisa, também no Brasil, essa comissão da verdade, é de mostrar os desaparecidos, né? Quantos desses desaparecidos não foram mortos por terroristas? Ou seja, caras traidores, para aquele costume lá é, se você mijou fora do pinico, nós acabamos com você. Vai haver uma investigação disso? É claro que não. Outra coisa, quantos dos tais desaparecidos estão aparecidos vivendo com outro nome em Cuba? Há muito tempo. Isso foi investigado? Não. Também, outra coisa que nunca foi investigada é a ação do Serviço Secreto Soviético no Brasil. Eu estou dizendo há 30 anos. 30 anos! Olha aqui, ou gente das Forças Armadas, ou conservadores, ou liberais. Nada se entenderá da história do Brasil desde o tempo 64, sem averiguar nos arquivos de Moscou quem eram os agentes do Serviço Secreto Soviético que estavam operando no Brasil. Porque o Ladislau Bittman, que era o chefe da desinformação soviética no Brasil, ele disse que em 1964, no dia do golpe, exatamente até a época do golpe,
A KGB tinha 100 jornalistas, ele não está falando 100 agentes, só de jornalistas tinha 100 na folha de pagamento, uma centena na folha de pagamento da KGB. Até hoje ninguém se interessa em saber quem são esses caras. Né? Então, sabe-se que havia um embaixador brasileiro em Moscou que era agente da KGB, e que depois foi até demitido por incompetência. Né? Então, também os caras vão confiar em brasileiro? Porra, o que é? Né? Então, se você não investiga isso, você não entende nada do que se passou no Brasil. Então, mas a gente fala com o pessoal das Forças Armadas, fala com o empresário, etc. Eles não querem saber. Né? Eles não querem gastar dinheiro. Né? Então, olha, é um tal negócio. Uma vez eu vi uma cena que só podia ser no Brasil. Estava uma tempestade dos diabos, caindo raio para tudo quanto é lado, e tinha um cara da Light, dentro de um buraco, né, mexendo um monte de fio, tentando consertar um negócio lá, né? E eu fui lá e falei, meu amigo, sai daí, isso vai ser eletrocutado, pô, deixa, né? Sai daí, termina, tampa o negócio, depois você continua. Eles, não, se eu sair daqui, veio o fiscal, eu perco meu emprego. Eu falei, mas cadê o teu emprego? Está morto, né? O brasileiro é assim, ele pensa mais no dinheiro do que na vida. Então, o dinheiro no Brasil vale mais do que a vida humana, inclusive a do próprio, não é a dos outros, não. No Brasil, o Brasil é um país que, se você oferecer $1 milhão para o sujeito se matar, ele se mata. Ele não vai perguntar, como é que eu vou gastar o dinheiro depois de morto? Né? Então, também, você veja, coerente com esses novos valores, né, o nosso STF aí, não sei se foi o STF ou o STJ, diz que você ter sexo com menores que já têm experiência anterior não é crime. Não é isso? Então está todo mundo fazendo fila para ser o segundo. Todos pedófilos, né? Eles pagam para um idiota ser o primeiro. Olha, você vai lá, come o moleque e sai correndo. Daí vou eu. Como é que faz uma coisa dessa, porra? Agora também, né, vão regulamentar a prostituição. Eu sempre achei que a lei brasileira com relação à prostituição é uma das melhores do mundo, porque ela não criminalizava a prostituta. É coisa notória que 98% das prostitutas não estão ali de sacanagem, estão ali porque não arrumaram outro emprego, tá certo? E, como diz, tem que se virar, tem que fazer alguma coisa. Né? Então não é justo persegui-las, tá certo? Eram perseguidas, né? Assim, eu lembro no tempo que tinha a livraria Zipac, aquela ali aquela pracinha que tem ali perto da rua Doutor Vila Nova, não era Vila Boinha, outra pracinha que tem lá. Né? Às vezes chegava meu sócio ia embora, a gente fechava a livraria, mas eu ficava ali lendo, né? Ficava estudando, e deixava a porta de ferro assim, uns 40 centímetros do chão, né? Semi-fechado. Daqui a pouco você ouvia uma sirene e entrava assim umas 40 mulheres por bar. Dá pra se esconder ali que a polícia estava perseguindo. Tá certo? Então eu era o protetor das putas, né? Quer dizer, mas era sacanagem, porque elas não estavam fazendo nenhum crime, tá certo? Mas a lei punia a exploração da prostituição. E eu acho que essa lei é absolutamente perfeita. Então, é claro que o sujeito que explorava aquelas mulheres, ele ganhava muito mais do que ela, né? A mulher ganhava R$100, o sujeito chegava lá, dava 3 tapas nela, pegava 90, deixava 10 com a coitada. Né? Então, a lei brasileira era justíssima. Agora não, agora vamos querer regulamentar a exploração do lenocínio. Quer dizer que o cafetão deixará de ser um criminoso, ele vai ser um empresário. Não é uma coisa maravilhosa? Assim como o traficante, né, de tóxico também será um empresário, vai todo mundo virar empresário. Estou pensando eu também vou me estabelecer no ramo das drogas, da prostituição, da jogatina, tá certo? E seria um empresário respeitável. Né? Então, é o tal negócio. O que o Fernandinho Beiramar está fazendo na cadeia? Não é justo, porque os sócios dele estão todos numa boa, né? O pessoal das Farc é bem tratado. Então, o Fernandinho Beiramar, mil vezes, ele disse, os meus negócios eram tudo com a Farc, né? Eu trazia armas do Líbano, né?
ia lá, trocava por 2 toneladas de cocaína com as Farc. E espalhava cocaína para tudo quanto é lado. A Farc jamais foi investigada no Brasil, nem será. Enquanto tiver Dilma lá em cima, ninguém toca nas Farc. Então você veja, uma série de medidas destinadas a mudar as reações básicas das pessoas. Então, isto não é um negócio de governo, não é um negócio de administração, isso é um problema civilizacional. É como se fosse uma nova religião. E essa religião é o gnosticismo mesmo. Pô. Agora tem gente aí que insiste que eu sou gnóstico, porque eu falei do René Guénon. Vai, toma no seu cu, porra. Então, agora, para compensar, acabou o tempo. Bom, eu vou gravar aqui de qualquer maneira. Que a Universidade de Harvard está realizando a Semana do Sexo com um sorteio de vibradores. Agora, quando eu mando as pessoas tomar no cu, o mal educado sou eu. Harvard não apenas manda, como dá um instrumento. É ou não é discriminação? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.